Olá, pessoal! Bom, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 9 de Daniel. E assim, espero que da mesma forma que o Espírito do Senhor, falou ao meu coração, nessa reflexão e nessa aplicação dessa palavra, assim possa falar no coração de vocês. Eu fiquei muito reflexiva com essa passagem e pensando o quanto às vezes nós estamos sendo negligentes com as nossas orações, né? E é algo que me surpreende muito, que assim, Daniel, ele era governante. Daniel não foi chamado como um intercessor, mas ele teve um coração de um intercessor. Então, assim, o quanto que todos nós precisamos ter corações, de intercessores, o quanto todos nós, filhos de Deus, somos chamados para intercessão, para oração, o quanto a gente precisa entender isso, que isso faz parte da conduta do crente, daqueles que são filhos de Deus, e não apenas de alguns. Então, assim, isso ficou de verdade muito... ainda tô digerindo bastante nessa temática e, enfim, vamos lá. Eu vou ler aqui, então, hoje, Daniel 9, do 1 ao 19, tá bom, pessoal? Só para vocês estarem aí cientes que eu dividi o capítulo 9 em duas partes, tá? Então, hoje será do 1 ao 19. E vamos lá. Hoje é o 16º dia. Bom, versículo 1. Dário, filho de Xerxes, de origem meda, foi constituído governante do rei do Babilônio. Essa visão, gente, foi um ano depois do capítulo 8, tá? Que a gente estudou ontem. Então, assim, é interessante a gente pensar o quanto esse capítulo ele tem uma glória muito singular, porque ele foi apenas nesse capítulo que foi predito o tempo de aparecimento do Messias e da ressurreição, no capítulo 9, né? E amanhã a gente vai falar sobre as 70 semanas da visão de Daniel, tá bom? Versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então, primeiro, esses 70 anos não tem nada a ver com as 70 semanas, que a gente vai falar lá, aqui nesse capítulo do 24 ao 27 amanhã, tá bom? 70 anos é uma coisa e 70 semanas é outra coisa, são coisas totalmente diferentes. Então, aqui, não veio por meio de visões o que a gente vai ler hoje, certo? E sim veio por meio das escrituras que Deus havia dado a Jeremias. Daniel, ao estudar cuidadosamente as revelações de Jeremias, ele entendeu o número de anos de exílio. Então, essas informações estão nessa passagem de Jeremias e tem outras também que acabam complementando, Tá lá em Jeremias 25, 11 e 12, que tá escrito o quê, pessoal? Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa das suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Então aqui a gente vê que Daniel, ele estava refletindo nessas escrituras, certo? E que o leva para uma oração. E olha lá no versículo 3. Por isso me voltei para o Senhor Deus em orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Gente, ele não tirou isso do nada, tá certo? Então, primeiro, Daniel sabia das escrituras, então ele estava orando pela libertação do povo durante esses 70 anos que Deus tinha prometido, tá? Então, outra coisa que é importante, Daniel, ele aprendeu através das escrituras a forma de orar, que estava aonde? Em Levítico 26, que ele tinha acesso, 2 Crônicas 36, que ele tinha acesso, Jeremias, capítulo aí do 25 ao 29. Então, assim, essa já era uma tradição aí do povo de Israel, essas orações e súplicas, tá bom? A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Versículo 4. Orai ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Nós temos pecado e somos culpados.
temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos seus mandamentos e das tuas leis. Gente, primeiro, lembra que Daniel é íntegro? Daniel busca o Senhor. Então, assim, você entende que aqui ele se coloca junto com o povo? Então, aqui é uma intercessão coletiva, é uma intercessão pela comunidade. Entende? Que é o que eu falei no começo. A oração não é apenas sobre nós, sobre as minhas questões pessoais. Existe a questão coletiva, a comunidade, a comunhão. E a gente vê Daniel fazendo isso aqui. Versículo 6. Não damos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados e a todo o povo desta terra. Gente, Judá havia sofrido 70 anos de cativeiro por não ter dado ouvidos ao único e verdadeiro profeta Jeremias, o qual foi levantado pelo Senhor. Em vez disso, eles deram atenção a quem? A falsos profetas. E quem quiser ler melhor sobre isso, gente, o livro de Jeremias está completinho aqui, ó. É ótimo lê-lo. 7. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão de perto quanto os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa da nossa infidelidade para contigo. Novamente, Daniel se coloca como filho de Deus, como parte do povo de Israel, né? Então, assim, ele aqui está representando todo o povo de Israel. Aqui, esse versículo também deixa isso muito claro. E outra coisa, o pecado, gente, ele sempre traz vergonha, tá? Ele fala, o que ele fala aqui no começo? Estamos envergonhados. Então, assim, o pecado, ele sempre traz vergonha. E apenas Deus pode tirar essa vergonha. Então, por isso que ele está aqui orando sobre isso. O Senhor, ó Senhor, nós, os nossos reis, nossos líderes, nossos antepassados, estamos envergonhados por termos pecado contra ti. Sim, gente, o Senhor, ele aceita um coração verdadeiramente arrependido. Deus aceita, tá? 9. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Então aqui a gente vê os atributos de Deus. Ele é misericordioso, ele é perdoador, tá certo? Então a misericórdia e o perdão, ele vem independente do que nós tenhamos feito, independente do que a pessoa fez, independente do que eu fiz. O perdão, ele virá, mas apenas o quê? A gente precisa se humilhar diante de Deus, se arrepender, né? Para que esse atributo, essa questão ocorra de fato em nosso coração e na nossa vida. 10. Não teremos ouvido, Senhor, nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel tem transgredido a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso as maldições e as pragas, escribas da lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derrubadas sobre nós, porque temos pecado contra ti. Tu tens cumprido as palavras faladas contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu, jamais se fez algo como o que foi feito em Jerusalém. Então aqui, gente, Deus sempre confirmará a sua palavra. Sempre. Então o que acontece? Ele vai amaldiçoar aqueles que pecam e ele vai abençoar aqueles que o obedecem. Isso está em Gálatas 6, 7, 8, tá? Então, a atitude de Deus não muda, tá bom? Referente à antiga aliança e à nova aliança. Hoje estamos sobre a graça de Deus, né? Estamos sobre a graça e Deus não considera o pecado como considerava antes. Isso é uma ideia terrível. Ah, não, Deus considera o pecado de uma forma na antiga aliança e agora Deus considera o pecado de outra forma na nova aliança. Gente, não é verdade, tá? A atitude de Deus referente ao pecado nunca mudou e nunca poderá mudar, porque Deus não muda. Então, que a gente possa ter clareza aos nossos olhos, tá bom? Versículo 15. Assim como está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, do nosso Deus, afastando-nos das nossas maldades e obedecendo a tua verdade.
O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo que faz. Ainda assim, nós não o temos ouvido. 15. O Senhor, nosso Deus, que tiraste o povo do Egito com a mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje. Nós temos pecados e somos culpados. 16. Agora, Senhor, conforme todos os seus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo nome, da tua ira, da tua indignação, os nossos pecados e as nossas iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo motivo de zombaria para todos que nos rodeiam. Então aqui a súplica, né, é feita a justiça de Deus. Aqui Daniel suplica pela justiça de Deus. Por quê, gente? Porque ele estava vendo que os 70 anos, né, estava aí se aproximando, estava aí já próximo de se cumprir, né? Então ele estava aí clamando aí, né, para que esse prazo aí, né, não se excedesse, que Deus, ó, esses 70 anos está chegando, né? 17. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu povo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o santuário abandonado. Então aqui, gente, Daniel ele está orando de acordo com Salmos 83, né, que é quando Asaf ele fala, né, restaura-nos, ó Deus, faça-nos resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Então aqui Daniel estava trazendo novamente essa súplica. 18. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve, abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. 19. Senhor, ouve, ouve, ó Senhor, que é o que? Adonai, é isso aqui mostra a intensidade dessa oração, né? Aqui no versículo 19. Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê e age por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade, o teu povo levam o teu nome. Então aqui a gente vê um coração apaixonado, a gente vê um coração assim que tá desolado, mesmo não estando lá com a família dele, mesmo não estando lá com os amigos dele, ele estava em outro lugar, né, gente? E mesmo assim, ele aqui, ele sente essa dor, ele vive, é uma oração apaixonada, uma oração de súplica, né? E assim, é muito interessante, gente, porque antigamente, né, primeiro, antigamente eles tinham essa prática, né, do saco de cinzas, da oração. Vocês lembram que eu falei que agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então, assim, Daniel, gente, ele não partiu diretamente para os estudos, por exemplo, de Jeremias, né, ou para oração direto, né? Ele se preparou, ele se aproximou de Deus, ele vestiu-se de pano de saco, ele cobriu-se de cinzas, ele jejuou. Então, aqui, né? Que material é esse, né? Então, assim, é interessante que a gente olha e fala, né? O que é esse pano de saco? Era um material barato e áspero, feito de pelos escuros de camelo ou cabra. Embora fosse usado como vestimenta comum entre os mais pobres, acabou sendo associado ao luto e mais tarde ao arrependimento doloroso. Cobrir-se com cinzas acentuava o simbolismo, então é uma forma simbólica, né, que eles utilizavam para mostrar ali a sua forma de arrependimento. Né? Então, assim, a gente precisa entender, gente, que o jejum ao longo da história entre o povo de Deus, né, usava essa ferramenta espiritual para se humilhar diante de Deus, para se achegar a Deus, e que é o que a gente está fazendo hoje. Né? Então, assim, né, esses preparativos do Daniel, né, do pano de saco, as cinzas, o jejum pode parecer às vezes estranho, mas demonstra o que é a nossa humildade. Né? Hoje, muitos de nós às vezes pode se ajoelhar para orar, a gente às vezes quer um lugar mais isolado para conseguir ter um momento com Deus. O que isso assume uma postura que demonstra o que? Nossa humildade diante de Deus. A gente quer prestar atenção no que a gente está falando, a gente quer prestar atenção nas escrituras, a gente quer prestar atenção no silêncio, às vezes, que o Senhor está trazendo respostas ao nosso coração, ao nosso espírito. Então, nessa passagem, a gente vê que Daniel ele se humilhou e, de fato, ele preparou o coração antes mesmo de começar uma oração fervorosa. Entende? Então, assim, hoje a gente começa a maratona. Hoje já vai ter, né, a ministração da palavra hoje à noite. Então, a gente está o quê? A gente está se preparando, a gente está se humilhando e falando, Senhor,
né, realmente nos perdoa, venha sobre nós, tem misericórdia de nós. A sala de oração vai iniciar aí na sexta-feira, pessoal. Então, assim, a gente precisa desse tempo com Deus, né? E continuar agindo dessa forma como os nossos antepassados agiram. Assim, que de fato, né, quando a gente ora, a gente deve considerar as nossas atitudes, de se humilhar diante de Deus, de orarmos, de considerar, né? Às vezes a gente não deve orar a Deus com uma atitude o quê? De exigência, mas sim de pedir ajuda a Deus com o espírito de humildade e deferência à vontade dele, né? Porque ele é o grandioso, a vontade dele é que vai ser feita, né? Então que a gente possa então perceber, né, que Daniel aqui ele faz uma confissão de pecados, isso fica claro, né? Eu trouxe um pouquinho dessa reflexão aí durante a leitura, né? Então ele foi reconhecendo o pecado do povo, que às vezes nem era pecado dele, quer dizer que não era pecado dele, tinha pecado aqui que não era dele, e ele estava confessando, né? Ele então assim ele ocupava uma posição extraordinária de liderança na Babilônia. Ele provavelmente ele foi levado como um adolescente a cativeiro, né? Ele nem sequer estava em Jerusalém quando, quando Jerusalém caiu, né? Então, assim, ele era e era pessoalmente responsável por nenhum dos pecados da liderança resultava na punição de Judá. Ele não era responsável por aquilo, mas mesmo assim ele se colocou diante do Senhor, né? Então, assim, ele se incluiu. Quando ele fala, né, ele usa o plural, pecamos, agimos, né? Então, assim, ele repete isso várias vezes aí no texto. Então, é importante a gente ver isso, né? Então, assim, porque a vida de Daniel, como a gente já estudou, ela era uma vida exemplar, né? Ele aceitou prontamente a culpa da comunidade, mesmo ele tendo né, uma vida íntegra, né? E ele fez isso, gente, sem nenhum reconhecimento humano, tá? Então isso também é importante a gente lembrar. Mais importante ainda, ele amava o povo escolhido de Deus, e escolheu permanecer com o seu povo na busca pela misericórdia de Deus. Então ele não abandonou o povo em nenhum momento. Então assim, né, o que nós temos orado pela igreja global, pela igreja brasileira, é o que nós temos orado como comunidade, né? Volto a falar, será que a gente tem estado apenas orando por nós mesmos, pelas nossas petições? A gente tem se colocado nesse lugar de comunhão e orado dessa forma, né? Quando oramos, a gente deve reconhecer nossos próprios pecados pessoais, sem dúvida, mas não devemos nos afastar das nossas famílias, comunidades, povos, nações, né? Mas sim, identificar de uma forma compassiva com eles, né? Então, assim, não oramos apenas pelos outros, mas os compreendemos e nos apoiamos em sua dor, tristeza e necessidade. Qual tem sido a dor do Brasil? Qual tem sido a dor mundial? Qual tem sido a tristeza dentro da primeira igreja batista da Lapa? Qual tem sido a tristeza em São Paulo? Qual tem sido a tristeza da nossa nação? Então, assim, nos leva a ir muito mais além, né? Que isso possa de fato tá nos guardando. A gente também vê nessa passagem que Deus é um Deus de aliança, né? Por que que eu tô falando isso? Porque é um Deus grande que guarda a sua aliança, ele fala isso no versículo 4, né? Então, assim, eu acho que isso é importante, mesmo que Judá tinha sido atacado, humilhado pelo poder da Babilônia, né? Quando Daniel era bem jovem, então, assim, como resultado, Daniel foi o quê? Forçado a deixar sua casa, os seus pais, né? No entanto, essa experiência não despertou em Daniel sentimentos de amargura. Não há nenhum grito disso aqui, né? Isso não é justo. Por que que Deus fez isso comigo? Deus, por que que eu fui levado? Não tem isso. Daniel, muito pelo contrário, Daniel reconheceu que Deus cumpre a sua palavra e suas promessas. Ele estava lá e ele estava orando pelo povo, mesmo, né, tendo sido levado à força para lá. Então, olha que exemplo, né, que referência para nós. Então, assim, a gente pode saber que o Senhor, ele mantém a sua aliança conosco, né? No versículo fala o quê? Com aqueles que o amam e com aqueles que o guardam os seus mandamentos, falam aqui na passagem. Então, o Senhor, ele cumpre. Isso mostra o quê? A paciência com a nação, né? Então, assim, que a gente possa, de fato, né? A gente vê aqui, né, que finalmente, né, que Judá, né, falhou em cumprir suas obrigações da aliança, mas Deus não falhou em cumprir a dele. Então, que a gente possa, né, sempre nos lembrar disso, né, dessa aliança que o Senhor tem conosco, tá certo?
Bom, e outra questão aqui que é importante que traz aqui no versículo 15, que é o que? Teu, né? Tirou o teu povo da terra do Egito, né? A palavra teu, a gente vê aqui o que, né? Que a partir desse teu é uma combinação de palavras que denota o que ajudar, que a gente vemos como teu povo, tua cidade de Jerusalém, teu santuário, né? A gente vê aqui que esse teu, a cidade que é chamada pelo teu nome. Então a gente deve observar aqui que o que, né? O exemplo de Daniel, a gente nos prepara o que para a oração mesmo, né? Que as nossas orações ela deve se concentrar, gente, na vontade de Deus, não na nossa. Então, nós devemos pensar antes de tudo no que é importante para Deus e não naquilo que é importante para nós mesmos, né? Isso não significa que muitas vezes não possamos orar por coisas que são importantes para nós, mas primeiro devemos considerar como esses desejos se encaixam na vontade de Deus. Então, isso é muito importante, tá? A gente olhar para isso. E a gente vê aqui também, né, nos 2 últimos versículos, a gente vê o que é a misericórdia de Deus, né? Porque esses 2 últimos versículos aqui da oração de Daniel nos oferece alguns pontos importantes, né? Um deles é a justificativa que Daniel ofereceu a Deus para ouvir a sua oração, né? A questão de súplica e tudo mais, do versículo 18. E Daniel também não presumiu, gente, em nenhum momento que era tão justo a ponto de Deus responder, tá? Então, assim, nem se baseou um pouco, ele foi o quê? Humilde, ele reconheceu que somente através da misericórdia de Deus, né, iria esperar ali nele, que ele ouvisse as orações dele, né? Então, aqui nós também podemos nos aproximar do trono de Deus em oração somente por causa da misericórdia de Deus. E assim, e fecha, né, essa oração apaixonada e que nos faça refletir, né? Nós temos sido intensos, propositais, temos lido as escrituras e refletido e orado sobre isso, né, gente? Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Eu já excedi o tempo, né? Isso que eu cortei o capítulo em 2, mas foi importante, né? Foi importante a gente ver. E aqui também, né? A gente vê que vários pontos, né? No Antigo Testamento havia intercessão, no Novo Testamento a intercessão, nos dias de hoje há intercessão. Então, assim, né? A gente vê que existiu uma intercessão, né, de Cristo e do Espírito Santo. Então, assim, Jesus, né, no seu ministério terreno, ele orava pelos perdidos. Então, assim, ele, né, que viria buscar e salvar. Jesus aqui, né, o aspecto permanente do ministério atual de Cristo é interceder pelos crentes diante do trono de Deus. O Espírito Santo também está empenhado na intercessão. Nós não podemos esquecer disso porque nós não sabemos orar. Então, quem nos conduz em oração é o Espírito Santo, né? Que a gente possa lembrar que no Antigo Testamento havia líderes do povo, tais como reis, profetas, sacerdotes, que davam exemplos de orações. A gente pega ali, né, o Velho Testamento, no Novo Testamento, no Evangelho, gente, também tem os registros, né, de como os pais e outras pessoas intercediam pedindo ajuda e favor a Jesus. Então, esse pedido de ajuda, pedindo a Jesus, cure o meu filho, esteja com o meu filho, pela minha descendência. Então, assim, a gente vê que isso também faz parte das orações, das nossas orações de pedidos, né? Então a gente vê também que a igreja no Novo Testamento intercedia constantemente pelos fiéis, né? Então a igreja de Jerusalém, ela reuniu-se a fim de orar pela libertação de Pedro na prisão, por exemplo. Então é comum essa prática. A gente também vê o apóstolo Paulo, né, o que referente à intercessão, né, quanto à intercessão, que muitas das suas epístolas discorre a respeito que das suas próprias orações em favor de várias igrejas e indivíduos. Então, assim, ele pede, igreja ore, igreja se levante. A gente vê o apóstolo Paulo pedindo isso, né, essa igreja. Então, assim, que a gente possa ver que para que ele pedia? Para ter a plena eficácia, certo? Através de Deus, através de Cristo. Então, assim, a gente vê que existe de fato propósito para as intercessões, né? Para as orações, que a gente possa lembrar que é o quê? Que a vontade de Deus seja feita em primeiro lugar, que a gente possa lembrar disso, né? Que perfeita é a vontade de Deus para o seu povo, né? Então pode ser um motivo apropriado de oração intercessória. No entanto que Daniel estava orando, exatamente o que levou ele a orar? Quando ele viu ali os 70 anos,
né? Então, assim, que a gente possa continuar orando, gente, pela nossa nação, que a gente continue orando né, aqui pela maratona. Quais que são os motivos de oração? Hoje, gente, eu quero que a gente se levante como igreja para orar por tantos escândalos que a gente tem tido como igreja brasileira, como igreja global, né? Tantos escândalos dentro da liderança, de questões pastorais, que a gente lê nos jornais, que nós não temos dado bons testemunhos, né? Que tem escandalizado e às vezes afastado tantas pessoas do Senhor. Então, que a gente possa, de fato, ter esse coração, que a gente venha, né, a orar sobre isso, tá bom? Convido todo mundo a fazer parte hoje do culto, da abertura da maratona, tá? Estejam lá com a gente, quem puder estar com a gente, eu acredito que vai ser um tempo muito especial, tá bom? Estejam com a gente na nossa sala de oração. Enfim, gente, é isso. Um grande beijo para todo mundo e desculpa ter estendido aí, mas eu acho que esse momento de falar sobre intercessão e oração, ele é muito importante na nossa vida, tá bom? Um grande abraço.